Crimes envolvendo repasse de verbas federais a estados e municípios. Competência da Justiça Federal ou estadual? Sempre competência da Justiça Federal? Quais os critérios para a definição da competência da Justiça Federal nesses casos? Eu sou Enesio Marinho Júnior, juiz federal, e esse é o Hot Topics Jus Federal. Amigos, vamos então compreender esta questão. Estamos falando de verbas da União que são repassadas a estados e municípios, por exemplo, para que sejam utilizadas em determinada finalidade. Uma vez repassadas essas verbas, acontece a prática de algum crime, por exemplo, um crime licitatório, crimes da Lei 8666. Quem será responsável por julgar este crime? Qual a jurisdição competente, federal ou estadual? A compreensão dessa matéria passa pela compreensão de duas súmulas do STJ. A primeira delas é a súmula 208 do STJ, que diz que compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Destaco aqui, prestação de contas perante órgão federal. A súmula 209 do STJ, por sua vez, diz que compete à Justiça Estadual processar e julgar o prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Então, a súmula 208 fala em competência da Justiça Federal, verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. A súmula 209 fala em competência estadual, verba transferida e incorporada ao município. Mas então, quando que esta verba poderia ser considerada transferida e incorporada ao município para fins de incidência da competência estadual e não federal? Seria na hipótese de esta verba ter sido transferida ao município estar depositada em uma conta municipal ou estar depositada em um fundo comum, mesclada com verbas federais e estaduais, por exemplo, então verbas federais, estaduais e municipais mescladas em um mesmo fundo? A jurisprudência do STF e do STJ analisou essas questões e definiu algumas balizas importantes que nos permitem concluir quando estaremos diante da competência da Justiça Federal e quando estaremos diante da competência da Justiça Estadual. E esta baliza passa pela regra da preponderância do critério da prestação de contas. Isto significa que, havendo o dever do município ou do estado de prestar contas a respeito do uso daquela verba perante um órgão federal, por exemplo, um Tribunal de Contas da União, Ministério da Saúde, neste caso, a competência será da Justiça Federal. Então, nessa hipótese, nós temos uma verba transferida da União para o estado ou município. Esta verba está vinculada à aplicação em uma finalidade específica, por exemplo, em uma obra, em um viaduto na entrada do município, e a utilização dessa verba deve ser justificada perante o Tribunal de Contas da União. Então, neste caso, a utilização da verba está sujeita à prestação de contas perante o órgão federal. Nesse caso, estaríamos diante, portanto, da competência da Justiça Federal, incidência da súmula 208 do STJ. Mas e quando, então, estaríamos diante da incidência da súmula 209? Quando que esta verba estaria efetivamente incorporada ao município, nos termos lá da súmula 209? Isso acontece quando a verba é transferida ao município e não há um dever de aplicação desta verba em uma finalidade pré-determinada. E assim, portanto, não há também o dever de prestação de contas perante um órgão federal. Isso acontece, por exemplo, nas verbas oriundas do Fundo de Apoio aos Municípios. Essas verbas são transferidas ao município e o município pode utilizá-la conforme os interesses dos gestores municipais, sem a necessidade da prestação de contas perante o TCU. Então, duas balizas bem claras. A competência será da Justiça Federal quando houver o dever de prestação de contas a respeito do uso da verba perante órgão federal.
súmula 208 do STJ. Por outro lado, quando não houver este dever da prestação de contas perante o órgão federal, ou seja, quando a verba é de livre utilização pelo município ou pelo estado, competência da Justiça Estadual. Esse tema é muito explorado nos concursos públicos. Vejam que foi cobrado na prova do TRF da Segunda Região, prova aplicada em 2018, 17º concurso, o último concurso agora do TRF. A afirmativa dizia: compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crimes relativos ao desvio de verbas públicas repassadas pela União aos municípios, ainda que sujeitas à posterior prestação de contas perante órgão federal. Critério da preponderância da prestação de contas. Havendo o dever de prestação de contas perante órgão federal, a competência é da Justiça Federal e não da Justiça Estadual. Portanto, afirmativa falsa. Na mesma linha, questão cobrada na prova do TRF-3, aplicada em 2011. A afirmativa dizia: compete à Justiça Federal processar e julgar o prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Competência da Justiça Federal. Percebam que é a exata redação da súmula 208 do STJ. Então, muita atenção ao critério da prestação de contas perante órgão federal. Este será o elemento definidor nestes casos, no sentido da competência da Justiça Federal ou estadual. Se essa dica foi útil para você, se você quer mais vídeos como este no Jus Federal, dê uma força para o nosso canal do YouTube, assine lá, inscrever-se no nosso canal. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe um like no vídeo, indique para um amigo que está estudando para concurso federal ou que atua na Justiça Federal, que possa ter interesse nesse conteúdo. Siga as nossas redes sociais, o Instagram, @jusfederal. Deixo aqui também o meu Instagram, @inesil.marinhojr. Inscreva-se também no nosso canal Jus Federal no Telegram, é o canal mais exclusivo do Jus Federal, e você consegue o acesso acessando o link na bio do Instagram do Jus Federal. É um canal 100% gratuito com dicas exclusivas. Tá bom, pessoal? Um abraço, bons estudos e até a próxima.